E aí, moçada do terceiro, beleza? Beleza? Comunidade pacificada na área, hein? Olha só, vídeo 3 de história, questões a serem respondidas com esse vídeo, eu espero que dê para responder, né? Questões de 9 a 12. E o assunto é populismo no Brasil. O que é isso? O que é populismo? É um conceito explicativo utilizado frequentemente quando nos referimos à experiência política de parte da história do Brasil e de alguns países da América Latina. Beleza? Depois, aí no texto mais para frente, eu acho que eu citei alguns países aí da América Latina, tá bom? Lembrando a vocês que a América Latina, ela é do México para baixo, do México pegando toda a América Central, insular e territorial e descendo a América do Sul todinha, beleza? A definição de populismo ela é bastante complexa. Claro que, quando o termo é utilizado, ele se refere a práticas políticas exercidas por governos da América Latina ao longo do século XX, ou seja, século XX começando em 2001, né? No caso do Brasil, o conceito clássico de populismo tem muita associação com o período de 1930. Isso, 2001, tô doida, né? É século 21 não. No período de 1930 e 1964, considerado o auge do populismo no Brasil. É porque quando você pega, você pega aqui a data, tipo 1930, você pega os dois primeiros números, né? E soma mais um, ou seja, 19 mais 1, 20. Então, século 20 aí, né? Desculpa eu ter falado 2001, tá? 2001 aí, se você for juntar, vai dar século 21, né? Beleza? Então, quando a gente fala de populismo, nos remete a quê? Que eram governos populares, ou seja, dá para entender assim, ou né, a gente pensa que é um governo que as pessoas, o povo, a massa gostou, certo? Vamos ver se é isso mesmo. Ainda assim, vamos na parte de baixo aqui, né? Depois a gente volta em cima para a gente ver quem foram essas pessoas. Ainda assim, a definição de populismo arrastou-se para o século XXI e está muito relacionada a governos que possuem um grande apelo com as camadas mais pobres do local que governa. No Brasil, alguns presidentes que foram considerados símbolos do populismo. Quem? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, que infelizmente esse ano não vai dar pra gente ir lá no Memorial JK, né? E João Goulart. Aí, nos slides pra frente, eu tentei colocar aqui pra vocês, não ficou muito bonitinho não, mas a intenção não é ficar bonito, né? É vocês já acharem as respostas aí pra isso. Quem foi cada um, assim, muito resumidamente. Então, vamos lá. O governo Getúlio Vargas iniciou-se em 51, após vitória nas eleições presidenciais realizadas no ano anterior, em 1950. Esse segundo governo de Vargas, ele ficou conhecido como governo democrático. Foi marcado por anos de crise política, pois a oposição ao governo dele, insatisfeito com o projeto de desenvolvimento nacionalista de Vargas, procurou desestabilizar o governo. Olha só, Vargas, como eu tinha falado para uma outra turma, Getúlio Vargas, que precedeu Juscelino Kubitschek, né? Que antecedeu, Juscelino Kubitschek, os dois foram muito importantes, porque Vargas, ele priorizou o desenvolvimento nacional, só que economia daqui. Ele queria acabar com aquelas ilhas econômicas que tinha no Brasil, tipo, o Nordeste era para açúcar e cacau, o Sudeste era para café, era para mineração, o Centro-Oeste era mineração e pecuária. Ele acabou com isso. Ele deu uma reviravolta dentro do país, é muito interessante. Depois é bom que vocês procurem ler mais sobre Getúlio, sobre o que ele fez, a política de Getúlio Vargas, né? Então, ele começou esse processo, né, de avanço econômico do Brasil fazendo isso, fazendo com que o Brasil todo se interligasse economicamente. E as suas ilhas deixaram de ser ilhas econômicas e passaram a ficar interligados. Então, ele colocou estrada de ferro, ele colocou telégrafos e foi melhorando o interior do país. Depois a gente tem
Juscelino Kubitschek, que alavancou, né? Pegou essa alça dele e melhorou mais ainda com outra proposta. Então, continua aqui. Desculpa, gente. Em sua campanha eleitoral, Vargas, democrata, né? Em sua campanha eleitoral, Getúlio Vargas realizou comícios em diferentes partes do Brasil e alinhou seu discurso com duas demandas importantes da população naquele momento. O que ele prometia e o que ele fez? A garantia do desenvolvimento econômico do país e a promoção do bem-estar social. Assim, Vargas reforçou seu discurso afirmando que realizaria o desenvolvimento de maneira mais independente e, ao mesmo tempo, combateria a inflação e promoveria o bem-estar da população. Gente, esse negócio de inflação é muito sério. Eu fiquei sabendo, né? A gente tá dentro de casa e os grãos no Brasil estão a todo vapor, tá colhendo demais, nananã, e de repente você vai ao mercado, cara, e você vai comprar um saco de arroz por R$ 30. Ah, professora, mas isso é uma marca. Beleza, é uma marca, só que as outras elas vão atrás. E aí você vai ao mercado comprar carne e a carne tá um absurdo o quilo da carne. E eu fiquei sabendo ontem que o gás de cozinha aqui em Anápolis tá por volta de 62, 65 reais até R$ 70, que ele vai para R$ 100. Cara, como que as pessoas vão sobreviver? Porque quando a gente ganha o salário mínimo, e eu estou incluindo aí o funcionalismo público, pelo menos a grande massa do funcionalismo público, porque a gente está sem reajuste de salário há muito tempo. Mas as pessoas não podem dizer que elas estão vivendo. Elas estão sobrevivendo. E agora elas vão tentar ver se consegue sobreviver com esses reajustes, cara. Como que é isso? O que é inflação? Professora, eu não entendi até agora. Olha só. Vou colocar aqui o Babalu. Babalu é um chiclete que, né, praticamente todo mundo gosta. Um Babalu, hoje, ele está por volta de 25 centavos, 30 centavos. Isso com todos os encargos de produto industrializado, que é uma taxa que a gente paga, sobre o preço que o cara que está vendendo comprou, e a inflação que vem do governo, que é outra coisa que a gente paga. Então, se não fosse esses tributos e essa inflação, que é o que vive subindo o preço de tudo, é um dos que ocasiona, né? Ocasiona a subida de preço de tudo. Nós pagaríamos aí no Babalu o quê? Uns 10, 15 centavos e a gente paga 25. Nossa, professora, mas não é tão muito assim, gente está falando de um chicletinho. E a inflação, ela está embutida em tudo. Quando eu falo tudo, é T-U-D-O, tudo maiúsculo, ok? Então, ele começou a falar aí que combateria a inflação, né? Então, se você estiver assistindo o jornal, e eu espero que vocês estejam, dê uma olhadinha no que está acontecendo da inflação desse atual governo no Brasil, beleza? Então, vamos continuar aqui para saber o que foi o populismo. A gente falou agora de Getúlio Vargas. Continua. Quais são as características do populismo? Relação direta e não institucionalizada do líder com as massas. Nessa característica, percebemos que o líder populista cria sua relação com as massas de maneira direta e baseada em seu carisma. Olha só, a gente tem um governo atual agora no Brasil, né, que parece-me, ao meu ver, que ele, dentro dessa primeira característica do populismo, ele faz isso, né? Ele tem um carisma, lógico, professor, mas tem muita gente que odeia ele. Não, mas todos os governantes que foram populistas tinham a sua oposição, tanto no alto escalão quanto na massa, não preocupa não, tá? Além disso, a construção dessa relação com o povo acontece sem a existência de uma estrutura política que a valide. Por exemplo, o nosso atual governo, lá no Distrito Federal, né, ele sai de Brasília e vai nas cidades satélites, ele vai comer pastel na feira, ele vai tomar caldo de cana. E isso é ser carismático com a população. E ele não precisa de protocolos políticos, uma estrutura política, um documento que fale, olha, você tem que ir lá e fazer isso para você ser mais aceito. Não, ele faz isso, né? Nacionalismo econômico. Regimes populistas geralmente assumem posturas com viés nacionalista quando o assunto é economia. Então, já é a segunda característica.
Depois a gente vai ler aqui sobre Juscelino. Então, continua. Discurso em defesa da união das massas. O discurso do líder populista sempre se volta para a conciliação das classes, uma vez que seu discurso vai para a nação. Existem também líderes populistas que ressaltam o discurso em nome do povo, contra uma elite ou uma oligarquia tirana. Bom, a gente tem aquelas pessoas que fingem ser populistas, mas como o período no poder ele é muito longo, eu acho muito longo, né? 4 anos, às vezes essa máscara de fingir ser populista, vez ou outra dá uma escapada, ok? Liderança política baseada no clientelismo. Além do carisma e dos discursos, quem que apela em nome da nação ou do povo, o líder populista escora seu poder na rede de troca de favores, também conhecida como clientelismo. Né? Essa do clientelismo aqui, é bom que vocês deem uma olhada sobre o que é o clientelismo, que palavra é essa, tá? Para você saber, assim, professora, como assim troca de favores? Olha, gente, existem algumas coisas, por exemplo, o presidente não pode falar, hoje eu vou subir o salário mínimo para 3 mil reais. Não, ele vai redigir um documento, né? As pessoas que trabalham com ele vai redigir um documento, vai passar pela votação do Senado, da Câmara, para ver se vai ser aprovado. E aí tem as pessoas que apoiam ele, tem as pessoas que não apoiam essa pessoa, certo? Ou esse partido, ou essa pessoa em si como líder. E aí, então, esse clientelismo seria assim, por exemplo, o presidente da Câmara queria que tal coisa fosse assinada pelo presidente da República. Então ele vai aprovar isso aqui, porque eu quero que ele aprove tal coisa lá, que ele assine para mim tal documento. Seria mais ou menos isso. Daqui a pouco a gente termina com as características, vamos para JK. O governo de Juscelino Kubitschek estendeu-se de 1956 a 1961. Teve como grande marco o desenvolvimentismo. Kubitschek investiu maciçamente no desenvolvimento de estradas, porque Vargas, né, que antecedeu ele, colocou estrada de ferro, né? E Juscelino começou a mexer com as estradas aqui. O crescimento industrial, sobretudo da indústria pesada. Só que esse aqui, ele começou aqui abriu as portas do Brasil para capital estrangeiro. O que é isso? Indústrias de outros países para vir para cá, porque com a entrada de capital estrangeiro aqui, ia desenvolver muito mais rápido, né? E quando a gente vai no Memorial JK, a gente vê aí a Ford, que foi, se não me engano, a primeira indústria que veio no governo dele, e inclusive tem um carro lá exposto, né? Dentro de uma redoma de vidro e tal, isso aqui é bem bonito. E ele também foi o responsável pelo ambicioso projeto da construção de Brasília aqui, no centrão do Brasil, como a nova capital. A gente sabe que as cidades, elas têm um ofício, elas têm uma função. E a função de Brasília, ela é estritamente administrativa. Professora, e Samambaia? Não, gente, eu estou falando de Brasília. Brasília é onde tem o desenho do avião. Ao redor de Brasília, nós temos as cidades satélites, né, que são regidas aí um pouco diferente, ok? Então, vamos lá. Continuando as características, depois a gente fala de João Goulart, tá? Que foi um outro citado lá no início, né? Frágil sistema partidário. O conceito clássico do populismo pressupõe a existência de um sistema partidário ou em estágio embrionário, né? Ou seja, lá no início, ou inexistente, ou desmontado pelo líder populista. Isso reforça a ideia de que o poder do líder populista não se escora no sistema político, mas sim no seu carisma. Olha, quando a gente vai falar de política, a gente tem N partidos políticos. E aqui, quando ele fala, né, do frágil sistema partidário, a gente está falando aqui que pode ser desmontado pelo governo populista, certo? Então, a gente tem que, por exemplo, professora, mas eu não vejo jovem falar de política, falar de partido. Eu também não vejo muito, mas eu acho que seria de bom tom, se a gente quiser mudar alguma coisa ou ver política diferente, a gente começar a ser mais crítico com as coisas, a gente se filiar
a um partido, porque filiando, a gente vai começar a ter a gente vai ser respaldado por pessoas que têm mais conhecimento e poder que a gente nessa área, para a gente poder ingressar nessa vida política, certo? E aí lá dentro, meus queridos, uma vez chegado lá, você tem que saber as leis de cor e salteado, porque é em cima delas que você vai fazer todo o seu nome como um político correto e procurando o bem-estar da população como um todo, certo? E aí termina aqui no frágil sistema partidário, ok? Essa caracterização do populismo, conforme mencionado, relaciona-se à história do Brasil no período de 1930 a 64 e tem seu grande representante Getúlio Vargas, né? Sobretudo durante o Estado Novo. No caso da América Latina, o populismo é utilizado para explicar as experiências históricas relacionadas ao peronismo na Argentina, e aí nós temos Evita Perón, que foi a mulher que ganhou, né? Inclusive, Madonna tem uma música, quer dizer, não tem uma música, ela canta uma música, Don't Cry for Me Argentina, né? Não Chore por Mim Argentina. Muito legal essa música cantada pela Madonna. Depois, se vocês tiverem interesse, né, em procurar, o aprismo no Peru e o cardenismo no México, beleza? E aí a gente fala aqui quem foi João Goulart. Foi o 24º presidente do Brasil, seu governo estendeu-se de setembro de 61 a abril de 64, né? Muito conhecido como Jango, ou Jango. O político gaúcho assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros em um cenário de grande crise política. Gente, a gente cita alguns nomes e fala, mas a professora não falou isso. Gente, mas olha só, esse foi o 24º presidente. É bom que, se você tiver interesse também, lógico, que você busque a linhagem do primeiro até o último presidente até hoje do Brasil e ver as histórias, a característica de cada um, beleza? Jânio Quadros em um cenário de grande crise política. O governo de João Goulart, ou Jango, né, foi um dos mais atribulados da história republicana de nosso país. Por causa de quê? O governo de Jango pode ser dividido nas fases parlamentaristas e presidencialistas. Os principais acontecimentos desse governo estão relacionados com a discussão em torno das reformas de base, reforma estrutural proposta pelo presidente e da conspiração golpista, que foi durante o mandato de Jango, né, e resultou na sua destituição por meio do golpe militar de 64. Vocês já ouviram falar bastante aí, né? Algumas pessoas falando de volta da ditadura militar e assim por diante. E aí, eles dizem o seguinte, outros estudiosos do conceito defendiam também uma hipótese alternativa que afirmava que o populismo era um estágio intermediário que sociedades atrasadas no processo de modernização capitalista enfrentavam conforme se modernizavam, né? Então, são características de estudiosos que falam isso. E a gente fala muito, na atividade de vocês, de 9 a 12, tem uma questão lá que ela fala muito sobre proletariado. O que é isso? É um conceito utilizado para definir a classe oposta à classe capitalista, ou seja, o proletariado somos nós, as pessoas que trabalham, né? Aquele que não tem nenhum meio de vida, exceto a sua força de trabalho que vende para sobreviver. Olha, professora, como assim não tem meio de vida? Não tem meios de produção, não tem indústrias, não tem fábricas. E aí, quem oferece a sua mão de obra é o proletariado. Beleza? E enquanto essa modernização acontecia, né, as sociedades que enfrentavam passavam por tensões muito fortes e o populismo era o mecanismo político que surgia para mediar o conflito de interesse que acontecia nessa sociedade até que elas alcançassem um grau de desenvolvimento